Tá bom, vou ser honesto com vocês antes de qualquer coisa. Este vídeo não deveria existir. No sentido de que eu não costumo fazer esse tipo de conteúdo. Resenha com spoilers, análise mais profunda, com teorias. Sempre achei que não era bem o formato. Preferia o vídeo de indicação, aquele que mostra por que ler ou não, sem estragar nada. Mas aí veio o 123 Byakugan nos comentários do primeiro vídeo e me pediu exatamente isso. E eu fiquei olhando pro livro e pensando no comentário. E depois de algumas ressalvas, me disse: por que não? Vamos testar. A primeira dificuldade, neste caso, foi que depois desses meses, lembrar os nomes dos personagens secundários foi bem complicado, mas nada que uma releitura pontual não ajudasse. Porque, convenhamos, os nomes desse livro são qualquer coisa. Não só escrevê-los, como ler-los. Eu até percebi que tinha nomes que eu via a grafia dele, mas na minha cabeça eu pronunciava de uma forma completamente diferente. Mas vamos chegar lá. Então, se esse vídeo for uma bagunça, a culpa é do 123 Byakugan. Se o vídeo for bom, a culpa também é dele. Então, de toda forma, obrigado. Mas antes de continuar, se você ainda não leu A Vontade de Muitos, para agora. Eu deixei um card aqui em cima com o meu primeiro vídeo, sem spoilers, sem dor, sem arrependimento. Vai lá primeiro. Esse livro merece ser lido sem que ninguém te conte nada. E pode confiar em mim nesse ponto. É literalmente o meu trabalho aqui. Para quem ficou, bem-vindo ao vídeo onde eu finalmente posso te dizer que Emisa tentou matar Viz. Então, a garota que ele estava apaixonado, que ele salvou de se afogar, que era sua aliada dentro da academia em diversos momentos, tentou matar ele. E o mais perturbador disso tudo é que ela tinha uma razão para querer fazer isso. É disso que a gente vai falar hoje. Sem filtros, com muitos spoilers. Então, vamos lá. Antes de mergulhar fundo, deixa eu fazer um mini recap, porque esse livro é denso e eu quero ter certeza que a gente está falando na mesma língua. Diago, o nome verdadeiro, não o Vi Solon que virou Telemus, que é o nome que ele usa na academia. Ele é o herdeiro de um reino destruído pela hierarquia. Ele passa o livro inteiro infiltrado, fingindo ser mais um aluno, enquanto esconde 3 segredos ao mesmo tempo. Quem ele realmente é, a missão que o Cissor impôs a ele e as ruínas no subsolo da ilha, o famoso labirinto. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, mas esses 3, que na verdade são 2, se a gente considerar que a morte do irmão de Ucicor e as ruínas são, no fim das contas, praticamente a mesma coisa. Então a gente está falando sobre identidade e o outro sobre realidade. Esses são o core do livro. E a hierarquia, para quem ainda está organizando os conceitos, é uma estrutura de poder totalmente inspirada na Roma Antiga, onde literalmente sua energia mental e física, à vontade, é drenada para alimentar quem está acima de você na pirâmide. Um sistema que transforma pessoas em baterias humanas. Brutal e elegante. Tudo ao mesmo tempo. Tá, contexto dado, agora vamos ao que interessa. Sabe o que mais me impressionou de verdade nesse livro? A magia, ela não é só espetáculo. Ela é uma metáfora política funcionando com precisão cirúrgica. Pensa comigo, em Katen, quanto mais poder você tem, mais vontade de outras pessoas você acumula. Um princeps no topo da pirâmide está literalmente se movendo, pensando e vivendo com a energia de milhares de pessoas que sequer sabem que estão sendo drenadas, ou não da forma que elas pensam. Você rouba a motivação do outro, rouba o foco, rouba a capacidade de agir. Agora, me diz que você não pensou no seu chefe enquanto ouvia isso. Mas a inteligência de Islington vai além da crítica óbvia.
Ele deixa claro que esse sistema não é apenas opressão externa. Ela é consentida. As pessoas cedem vontade porque o sistema promete ordem, segurança e, de certa forma, pertencimento. E aí a pergunta fica desconfortável. Viz odeia a hierarquia, mas ele também usa o sistema quando precisa. Ele sobe de rankings, ele aceita os privilégios, aceita ser chamado de herói quando ele sabe que ele não foi herói de nada. Então, até onde vai a resistência antes de virar cumplicidade? Essa é a tensão que percorre o livro inteiro, e ela nunca é resolvida de forma simples. E eu amo isso. E falando de tensão, vamos falar dos personagens, porque esse elenco merece uma análise separada. E eu tenho algumas opiniões controversas, acho. Então, vamos falar de alguns, obviamente não todos, é um livro muito denso. Começando pelo protagonista, Viz. Ele é um protagonista difícil de amar no começo, porque ele é perfeito demais na superfície. Inteligente, habilidoso, bonito, moralmente superior, dá aquela leve irritação do tipo, tá, mas e algum defeito? Mas quanto mais o livro avança, mais você percebe que os defeitos dele não são óbvios. Eles são estratégicos. Ele mente para todo mundo, inclusive para a gente, o leitor. E o custo disso, especialmente com Cálidos, é devastador. Então, falando de Cálidos, ele era o personagem mais interessante do livro para mim. O filho do homem mais poderoso da República, que escolhe ser um amigo leal, bem-humorado, que enxerga Viz além da fachada. E Islington mata ele. Mas o que me incomoda, de um jeito bom, é que a morte de Cálidos não é por acidente de narrativa. Ela é consequência direta de uma escolha de Viz. Ele priorizou a própria sobrevivência no labirinto, chegou tarde e Cálidos morreu. Isso não é o herói salvando todo mundo no último segundo. É o herói falhando. E eu precisava falar sobre isso. Eidin, que na minha cabeça eu pronunciava como Edwin, que era o nome de um chefe que eu tive quando eu morei na Holanda. Enfim, ele é o personagem mais subestimado da história. Então falaremos de Eidin. Tenho que botar na minha cabeça que é Eidin. Esse personagem faz tudo certo narrativamente, e quase ninguém dá o devido crédito a ele. Ele é estrangeiro, eu já tô me vendo aí dentro, ó, dificuldade com o idioma, todo imigrante passa por isso. Parece ser só o amigo forte, e então você descobre que ele tem um treinamento de guerreiro ancestral, e que vai além do que qualquer um imagina. Que o povo dele foi destruído pela mesma hierarquia, e que ele tem tão pouco a perder quanto Viz. Edwin, Eidin e Viz são espelhos um do outro, e eu quero muito mais dele no próximo livro. Nota de passagem também, eu realmente esperava que o grupo final fosse Viz, Cálidos e Eidin, como tudo estava indo nesse caminho, e eu fui surpreendido porque ele acabou não indo. Que foi bom para poder incluir Equa. Emissa é onde o livro realmente me pegou de surpresa. Ela foi construída como interesse amoroso, aliada, personagem de apoio. E então ela tenta matar Viz, porque ela vê a marca no braço dele, a marca do labirinto. E aí você volta e pensa em tudo, cada conversa dela, cada aproximação, cada momento. Ela sabia de algo desde o início, ela estava sendo manipulada, ela estava protegendo alguém ao tentar matar ele. Islington não dá resposta de bandeja. Ele deixa você com a dúvida, e isso é narrativamente de alto nível. O Ciscor é apresentado como mentor, mas ele usa Viz como peça. Ok, ele divide aquela mentoria ali com Lanistia. Esse tá outro nome. Iverídeos é o vilão suspeito, mas no final ele implora para Viz escolher ficar com ele porque está tentando evitar o segundo cataclismo. Ou pelo menos ele acha que é o segundo. E Viz recusa e vai trabalhar com o pai de Cálidos, o homem cujo filho morreu por causa dele. Veja como isso vai criando algo interessante. Essa é uma decisão que vai assombrar toda a série, eu acho.
Agora, a parte que eu fiquei pensando às 2 da manhã, depois de terminar o livro, e que terminei comprando o segundo livro na mesma hora, são as ruínas pré-cataclismo na ilha. Os corpos cegos, da mesma forma que Lanistia, centenas deles. A linguagem desconhecida. O labirinto que deixa a marca no braço de Vis, que Missa reconhece com terror. O que o cataclismo realmente foi? E por que todo mundo parece perder a visão e Vis perdeu o braço? Então, minha primeira teoria. O cataclismo foi causado pelo próprio sistema de magia. E se o uso da vontade em escala civilizacional foi o que destruiu o mundo anterior? A hierarquia está repetindo o mesmo erro? Verídios parece saber disso ou de algo nesse sentido, o que explicaria o desespero dele no final. Teoria número 2. Vis não é só um herdeiro de Suus. A marca no labirinto não parece ser aleatória. O labirinto meio que te escolhe. Ou você sobrevive a ele ou não. E Vis sobreviveu. O que isso diz sobre quem ele realmente é. E a linha e eu nunca jamais cederei minha vontade pode ser mais literal do que parece. E se ele simplesmente não consegue ceder? E se ele for fisicamente incapaz? A terceira teoria. Emissa é agente de algo muito mais antigo. Porque a reação dela à marca foi visceral demais para ser apenas um conhecimento acadêmico. Ela foi treinada para aquilo. Por quem? O Zanguio, uma facção anterior, algo ligado às ruínas. Islington plantou sementes em cada capítulo. E eu suspeito que o segundo livro vai regar algumas delas de um jeito que a gente não está preparado. Eu queria aproveitar para falar uma coisa que poucos reviews mencionaram. Esse livro não é sobre um herói derrubando o sistema. Ele é sobre o preço de fingir pertencer a um sistema que você odeia. Vis sorri, faz amigos, aceita elogios, sobe de rank. Tudo enquanto planeja destruir aquilo por dentro. E a pergunta que Islington coloca sem nunca pronunciar em voz alta é: até onde vai a máscara antes dela virar o seu rosto? Porque no final, Vis escolhe entrar ainda mais fundo. Ele não foge, ele não explode tudo. Ele vai trabalhar pro pai do amigo que morreu por culpa dele. Isso é uma infiltração estratégica? É covardia disfarçada de pragmatismo? É o começo de uma corrupção gradual? Eu não sei. E esse não sei é exatamente o que faz um bom livro. Olha, a vontade de muitos não é perfeito. O ritmo na primeira metade testa paciência, mesmo das pessoas que ficaram viciadas como eu. Alguns personagens precisam de mais espaço. E sim, Vis às vezes é irritantemente competente. Mas quando esse livro acerta, e ele acerta muito, ele acerta de um jeito que fica. A morte de Cálidos ficou, o twist da Emissa ficou, a última decisão de Vis ficou, a perda do braço ficou, e agora tem um segundo livro, A Força de Poucos. Eu imagino que essa vai ser a tradução. Já está disponível em inglês e tradução eu espero que chegue em breve. E eu preciso saber de vocês. Vocês vão ler? Já leram o primeiro? Pra estar aqui, espero que sim, mas já leram o segundo? Eu tô morrendo de vontade de começar a falar sobre ele, mas eu ainda não li todo. Mas eu só vou pra esse caminho se vocês tiverem afim. Então, me conta nos comentários qual, qual personagem vocês mais queriam que sobrevivesse, mesmo que tenha sobrevivido ou não. E qual teoria sobre cataclismos você acha mais plausível? E o Vis, herói ou apenas um sobrevivente muito inteligente? E a última coisa, esse vídeo, como eu falei no começo, foi um experimento. Um formato que eu nunca tinha testado antes, por causa de um comentário. Se valeu a pena, me diz. Se não valeu, me diz também. Esse canal é construído junto com vocês.
Então, se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Deixa seu like, compartilha com alguém que leu, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos e até a próxima leitura. Valeu!